Meus caros, boa noite. Então, né, vamos iniciando nossa aula hoje, substituindo o professor José Leão. Próxima semana também o substituirei, ok? Já foi acordado comigo, então vamos ter quase uma overdose de direito penal e filó nesses dias, né? Para a sorte dos cruzeirenses, o Cruzeiro ganhou, então não farei nenhuma piadinha sobre o clássico, né? Mas vocês podem fazer, tá? Os cruzeirenses. Muito bem. Né? O mais legal de futebol é zoar e ser zoado. Eu adoro esse trem. Muito bem. Quase que eu torço pro Ibis, né? Mas aí não tem jeito de zoar. Então, o legal é isso. Eu falei, não sei se falei com vocês, que clássico é clássico e vice-versa, né? Então, não tem nunca nada garantido. Muito bem. Vamos lá, então, não é? E vamos recordar da última aula, nós vimos sobre direito de presa e tudo mais, e iniciamos o cálculo de pena, não é? O cálculo da pena. E vimos o artigo 68, não foi? Mas a gente não começou a falar sobre a pena base. Ou começamos? Acho que não, né? Não. Começamos não, né? Deixa eu ver aqui. Tudo bem. E aí, então, isso mesmo. Não começamos a falar sobre a pena base. Vimos a pena base, vimos provisória, definitiva, o que é cada uma, né? Vimos com relação à pena base, que tem a ver com o artigo 59, vimos provisória, artigo 61, 62, 65, 66, e vimos também com relação às majorantes e minorantes, ou seja, as causas de aumento e diminuição de pena que estão, né, no nosso Código Penal em vários lugares, né? Então vamos, gente, inicialmente chegar e falar sobre a primeira fase, que é sobre a pena base, tá? Ah, para se chegar à pena base, para se encontrar a pena base, o juiz deve se atentar para as circunstâncias judiciais do artigo 59, e foi muito legal porque eu falei com vocês nos primeiros dias de aula que a gente, olha, fiquem atentos a esse artigo 59 que a gente vai vê-los. João nunca abriu a câmera dele. Eu não sei por que hoje ele abriu. Olha só que interessante. É. Agora eu vou exigir o restante do ano, tá ok? O que é isso? É, é porque tá com quem não tá vendo, né? Quem tá vendo no YouTube é quem tá lá com a camisa do time Celeste, né? Muito bem, vamos lá. Tô falando que eu adoro os mais reservados? Muito bem. E então, né? Artigo 59 são as circunstâncias judiciais, tá? E aí, elas podem ser favoráveis ou podem ser desfavoráveis ao réu. E todas têm que ser vistas individualmente, tá? O juiz, então, ao calcular a pena base, tá? Estabelecer a pena base, ele tem que chegar e verificar fato a fato, circunstância judicial, e justificar a circunstância judicial, porque que ele valora positivamente ou negativamente com relação ao já condenado, tá? Ele não pode simplesmente chegar e falar que a pena base é tanto, porque tal é negativo, não, né? Toda decisão judicial ela deve ser fundamentada e, portanto, o juiz tem que fundamentar o porquê que ele está escolhendo e julgando, melhor dizendo, uma circunstância judicial negativa, tá? Quando é positiva, é culpabilidade normal, etc, etc. Agora, quando é negativa, o juiz deve se atentar efetivamente à fundamentação. Por quê? Porque se tiver apelação, né, da decisão
do juiz, se tiver alguma apelação ou recurso mesmo para o STJ, a justificativa dele, né, a fundamentação dele vai ser analisada pelos desembargadores ou ministros, tá? Muito bem. Então, com relação a essas, vou só mostrar para vocês, né? Acho que, cadê? Tá legal. Vamos lá. Código Penal. Vamos ver no código artigo 59. Tá. Temos aí artigo 59. Aplicação da pena. Atenção. O juiz, depois a gente vai analisar tudo, só vou recordar para vocês. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade dos agentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário, suficiente para reprovação e prevenção do crime, né, a quantidade de pena aplicável, que é isso que a gente está estudando nesse momento, tá? Então, o que o juiz tem que chegar e fazer nesse momento? Ele tem que analisar as circunstâncias judiciais. E aí, podem ser que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, ao condenado. Se todas forem favoráveis, a pena base deve, atenção, se todas forem favoráveis, a pena base deve ficar no mínimo legal. Ok? Se alguma circunstância judicial for negativa, não importa se uma, duas, três, ela deve se afastar do mínimo. Tá? E se em conjunto, o conjunto dessas circunstâncias forem desfavoráveis, ela deve se aproximar do termo médio ou máximo da pena. Tá? O STJ decidiu não é nada simulado, nem nada, mas o STJ recentemente julgou em um processo de que daquela, como é que eu vou dizer? Não é uma conta, mas daquela fórmula, né? É do NUT, tá? Aquela fórmula do NUT, em que ele chega e fala que ele pega tempo, né, de pena entre o mínimo e máximo e divide em 8. E fala que cada 1/8, não é? Seria preenchido, caso seja negativo, seria preenchido esse entre mínimo e máximo. Tá? Então, aquela regra do 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Tá? Então, você imagina uma régua. Né? Não tem uma régua aqui. Deixa eu ver se eu tenho as coisas do meu filho aqui na mesa. Acho que não tem. Mas vamos dizer que isso aqui é uma régua. Pena mínima 2 anos. Máxima, sei lá, 10 anos. Né? Então, nós temos o mínimo 2, máximo 10. Beleza. Sensacional. O que faz? Ah, não, vou colocar mínimo de 1 a 9, né? 2 a 10, tá bom. Você divide isso em 8 pedacinhos. Essa é a fórmula do Guilherme Souza Nutti, tá? E que recentemente, acho que foi semana passada, foi julgado em uma das turmas do STJ. E aí o que acontece? Cada circunstância judicial seria ela saindo do mínimo e indo para o máximo, tá? Mas aí fazendo, transformando isso em algo matemático. Por que isso? Porque
hoje em dia, como é que o juiz, analisando algumas circunstâncias judiciais negativas, como é que ele faz o cálculo? Tá? O NUT fala que tem que dividir por 8, né? Que são 8 circunstâncias judiciais. Beleza. Mas como é que a gente faria aqui? Tá? Hoje em dia, qual que é a regra? A regra é da teoria, eu não sei se eu já falei com vocês, da teoria do sovaco. Já falei. O juiz olha o sovaco e fala assim, eu aumento tanto da pena. Tem uma circunstância judicial. Eu aumento tanto. E aí dá uma... Como é que eu vou dizer? Isso aí cria um problema. Por que que cria um problema? Porque hoje eu estou nervoso porque meu time perdeu. Não é? Então, olha para o meu sovaco e falo o seguinte, eu lembro que esse sujeito aí, vou meter o ferro nele. Tudo bem. E aumento tanto. No outro dia, meu time ganhou. Estou feliz. Né? E aí, o que que eu faço? Vou aumentar um pouquinho. E pior, o meu colega lá do outro lado é o contrário. Ele torce para o outro time, não o meu. Então, acontece a mesma coisa. E não tem um padrão para ser. Eu gosto desse cálculo do Guilherme Souza Nutti, não. Não gosto. Mas ele é aceitável. Tá? Então, pode ser que lá na frente o STJ entenda e crie como regra, sumule, de que cada circunstância judicial deve ser 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. Tá? Pode ser que aconteça isso no futuro, mas ainda não é. Hoje em dia, é a teoria do sovaco. Só para ficar... Então, hoje em dia, ele aumenta mais de 1/8, menos de 1/8. Cada juiz chega e escolhe de acordo com o seu sovaco no dia. Passou desodorante? Passou. É de um jeito. Não passou? É do outro. Tá nervoso? É de um jeito. Tá calminho e feliz? É de outro jeito. Não tem padrão nenhum de ser. Tá? Professor, Oi, quem fala? Tiago, Manda. tudo bom? Beleza? E nesse caso, então, por exemplo, se o juiz vai fazer a fixação da pena e ele escolhe, por exemplo, fazer a fixação por meio dessa teoria, aí vamos supor que há um recurso e vai para a segunda instância e lá o colegiado de juízes fala que ele usou de forma incorreta, ou então, assim, que mesmo fazendo aquele cálculo, eles acham que deveria ter sido mais, sabe, Hum? deveria ter sido pior a pena. Aí como é que fica esse critério? Porque, de qualquer jeito, Exatamente. Não tem. vai ficar em Exato. aberto. Fica em aberto. Está em aberto e é em aberto. Então, vamos dizer o seguinte. Você é cruzeirense. Sim, Beleza. Então, você está feliz. Aí, o que que acontece? Você é um juiz, né? E tudo mais. É... eu não gosto, não. Não é que eu odeio. A gente não pode criar coisas que não está na lei, né? Que não estão na lei. O, o legislador originário, ele não quis isso. Então, não posso criar isso. Mas a gente também não pode ficar na mão, por exemplo, do Thiago, que hoje está feliz pra caramba. Então, a pena de 1 a 20 anos, e aí ele coloca para, sei lá, uma circunstância judicial negativa, ele coloca lá, aumenta em 6 meses a pena. 1 a 20 anos, olha o tamanho da régua. Né? E aí, então, mas também não pode, o mesmo caso, mesmo artigo, etc., pena 1 a 20 anos, não pode ficar comigo, que tô pé da vida com o galo. E aí, então, eu chego e coloco lá aumento em metade da pena, por causa de uma circunstância ou duas judiciais. Não é? Tá? Então, fica literalmente assim, você hoje deu 6 meses, vai lá para vamos dizer que... E isso se o Ministério Público recorrer, né?
Se o Ministério Público recorrer, só a defesa recorrer, chega lá e não pode haver reformatio impejus. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é o seguinte, não pode haver o recurso do réu, só havendo o recurso do réu, o tribunal não pode piorar a situação do réu, porque só o réu recorreu. Aí chama reformatio impejus, ou seja, a reforma prejudicando o réu. Mas, lógico, se o Ministério Público recorrer, pode. E aí, então, pode ser o mesmo Tiago que foi desembargador. Vamos dizer que, lógico, você não poderia, mas vamos dizer que pudesse. Só que aí, o que acontece? O Cruzeiro perdeu outra Copa do Brasil em cima, para quem? O Galo. E tá pé da vida. Ele chega, tá nervoso no dia e aumenta mais para, sei lá, um terço, por causa de uma. Então fica sem critério nenhum. É exatamente isso. E, inclusive, então, fica que geralmente, né, grande parte dos recursos e das sentenças quem faz ou é o estagiário ou é o assessor, o do estagiário piora ou melhora a pena, porque cada um tem a sua. Né? Olha só que loucura, olha que tem dois. Tá? Então é exatamente isso, não tem critério nenhum. Olha para o sovaco, teoria do sovaco. Olha para o sovaco e decide. Tá? Não respondi a pergunta? Tranquilo. Obrigado. Beleza. Mais alguém? Não? Então, por regra, tá? E aí é por regra de tradição do nosso judiciário, né? E aí vocês vão aprender que, infelizmente, né, o judiciário, ele e no Brasil, geralmente, é muito indúbio pau no réu, principalmente com relação, e eles têm também né, a- qual que é a palavra melhor, hein? Normalmente ocorre os juízes, quanto pior o crime, mais pau no réu é o julgamento, sabe? E deveria ser o contrário, né? Maior pena, opa, deixa eu ver, ter um cuidado maior aqui para ver se tem provas suficientes para. Não. Mas aqui não. Piora o crime, mais julgamentos são. Eu mandei para vocês, né? Um sujeito que ficou preso 16 anos. Pô, Filó, eu tenho 18, 19. Significa que quando eu tinha 3 anos ele foi para cadeia? Ficou lá preso. Isso é mentira, é pegadinha do mar. Não, não. Isso é a realidade do nosso judiciário. E ainda tem gente que critica aquele artigo de que obriga o juiz a cada 90 dias a verificar a prisão, a necessidade de prisão. É por causa disso é que esse artigo foi mudado. Não foi para beneficiar bandido, não. Que nem se propagou aí nos grupinhos de WhatsApp, né, das tias e dos tios formados, né, pelo Facebook em direito. Não. É por causa disso. Essa é a realidade. Nossa. A realidade é essa. São 300 processos julgados por turma. Infelizmente, os desembargadores não têm condição de analisar nem um décimo disso realmente. Eles acreditam no Professor, assessor, etc. Diga. você falou dessa questão aí, mas no caso de, por exemplo, o cara que está sendo julgado, na falta de prova suficiente, não tem a aplicação daquele princípio do Deveria, pró-réu? mas no Brasil, em geral, é pau no remo. Você vai ver. Porque aí, no caso, seria o próprio, a própria pessoa que está sendo julgada, né, ela seria absolvida por falta de prova, certo? É isso? Deveria. Deveria. E provas. Né? Você imagina alguém sendo condenado só por tendo como base a palavra da vítima, sem nada? Hum? Ô, Filó, eu não sei se você já ouviu falar, aqui em Congonhas teve um caso assim também.
Eu quê? até tinha uma proximidade com a vítima, meio que um parentesco. O rapaz matou um taxista e aí pôs culpa num segurança de uma casa noturna, porque o segurança tinha colocado ele para fora da casa noturna uns dias anteriores. Então, assim, aí não teve como o segurança, assim, ficou uns 10 anos preso, já tinha dado trânsito em julgado nele, a família correu atrás, foi em Brasília e tudo, até aquele Nilmário Miranda, eu acho que era do Direitos Humanos, Sim, deputado estadual. envolveu na época e aí conseguiu abrir de novo o processo, né? Aí voltou, Perseguição criminal. aí voltou tudo de novo e aí do nada o cara que tinha cometido se entregou. Aí ele ficou 10 anos preso. Não, esse daí do Ceará é pior, né? Nem processo tinha contra ele. Nem processo. Nem processo. Né? Imagina, Thiago, você ser condenado só porque alguém falou que você cometeu crime. Ah, Thiago me estuprou. É mesmo? É. Que dia que foi tal? Dia. É mesmo? Alguém viu? Não. Tem prova de DNA, sêmen, sangue, qualquer coisa? Tenho não. Fiquei com vergonha no dia, tomei banho e tal, não sei o que lá. Ah, tá. Thiago, o que você está fazendo no dia? Eu estava tocando violão onde em casa. Você tem prova disso? Não. Então tá bom, condena você. Na palavra da vítima, que basta para ensejar o decreto condenatório. É melhor a gente chegar a condenar 1.000 inocentes do que deixar um culpado. Tem alguma coisa errada nisso, né? Não? Ao contrário. Mas eles pensam assim. É melhor. Exatamente. Não, não é só ultimamente, não. Sim, Matheus, tem o Neymar, tem aquele caso lá que estourou de uma youtuber, parece, influencer digital, sei lá qual que é o nome. Né? E volta a falar, casos assim, tá? Pelo menos, vou colocar abaixo de novo, 20% é tudo mentira, enganação. Mas continuam julgando dessa maneira. Tá? Mas vamos lá. Tá? Então, vamos ver. Agora chegou o momento da gente pegar e ver as circunstâncias judiciais uma por uma. Tá? Vamos lá. Vamos ver a primeira circunstância judicial. Vamos ao 59. Vou fazer um share aí. Deixa eu ver aqui. O chat que alguém falou assim. É a cultura do cancelamento fazendo efeito. Não é só isso, não. Na verdade, é ridículo. Inclusive, tem na Netflix. Eu não sei se vocês já viram uma série que eu adoro. Chama Black Mirror. Não sei se vocês já viram essa série. Tem uma do cancelamento, acho que é da primeira temporada ainda, de que a gente enxerga através de uma lente. E essa lente grava e tudo mais, etc. E a gente, quando não quer, por exemplo, briguei com o Thiago, eu posso chegar e colocar que eu não quero mais vê-lo. Então vejo só uma imagem cinza e tudo mais. É top, vejam Black Mirror, né? De segunda a sexta não, porque vocês têm que ir aula e estudar a matéria que vocês viram nas aulas. Mas, final de semana, vale a pena chegar e ver. Vamos ver, então, aqui, ó. Então, o juiz atendendo à culpabilidade. Primeira circunstância judicial que a gente vai ver é a culpabilidade, tá? E para que servem as circunstâncias judiciais? Servem para chegar e limitar mesmo, tá? Essa discricionariedade do juiz ao estabelecer a pena base, tá? O juiz não gostou da minha cara, não, pode colocar, não, tem que justificar. Então falou, olha, juiz, você vai colocar a pena base? Não é porque o sujeito é atleticano, cruzeirense, bonito, feio, etc. Não. É tendo em vista essa circunstância. E vai ter que justificar, vai ter que chegar e explicar o porquê que você está julgando negativamente. Porque, na dúvida, ou se não tiver justificativa, você deve colocar a circunstância judicial favoravelmente. Tá? Muito bem.
O que é essa culpabilidade? Culpabilidade seria o juízo de reprovação, tá? Que recai sobre a conduta do agente. Ou seja, um maior ou menor censura sobre a conduta do agente naquele fato. Ok? Explica melhor, Filó? Explica. Vamos lá. Bem contigo. Furto ou roubo, ok? Beleza. Roubo é você subtrair alguma coisa mediante violência ou grave ameaça, ok? Então eu chego dando uns tapas em alguém e pego a bolsa. Eu chego e furto alguém. Beleza. É violência. Chego batendo em alguém, pego a bolsa. Tá? Tranquilo. O sujeito tá lá, foi no banco, colocou dinheiro na carteira, eu bati na pessoa, né? Nós temos aí, sem dúvida nenhuma, é, o roubo. Só que imagine a mesma conduta, a pessoa chegar, bater em alguém para pegar uma bolsa com a velhinha de 80 anos. Esse juízo de reprovabilidade, de reprovar essa conduta, né? De censurar essa conduta, de falar, não, ela extrapola o normal. Estão vendo? Então é o seguinte, matou alguém. Não, coisa ruim. Não vou falar, mas é o seguinte, é o normal do homicídio. Então, se simplesmente chegou, foi lá e matou, pum, culpabilidade normal. Ah, não, foi o sujeito chegou, deu um tiro no pé, deu um tiro no joelho, deu um tiro no outro joelho, deu um tiro no ombro, deu outro tiro no ombro, deu um tiro na barriga e deixou o sujeito lá para morrer sofrendo. Opa, não é pior do que matar alguém, é péssimo, mas não é pior? A reprovabilidade dessa conduta desse agente não é pior? O juiz vai analisar o caso concreto e vai ver se a reprovabilidade era maior ou menor. Dá um outro exemplo do tráfico de drogas. Não é vender droga? Beleza. Ou dar droga, tá? Não precisa ganhar dinheiro, não. O sujeito dá para outro. Eu tô querendo um negócio. Eu tenho aqui. Me dá. Toma. Tráfico. 33. Tá? Agora, tráfico dentro de uma escola. O pior, não é pior? Não tem que ser mais reprovado? Entender? Né? Então, é a reprovabilidade, é a reprovação, melhor não falar reprovação, que recai sobre a conduta do agente. Tranquilo? Acho que entenderam, né? Censura maior, censura menor. Beleza. Vamos, Filó, qual que é o segundo, então? A segunda são os antecedentes. Então, o juiz vai lá e vê os antecedentes. Né? E o que os antecedentes? São os fatos anteriores ao crime praticados pelo réu, que podem ser bons ou podem ser maus. Atenção, não tem nada a ver com reincidência, tá? Não tem nada a ver com reincidência, tá? Qual que é a finalidade dos antecedentes? É demonstrar se o réu tem uma afinidade maior ou menor com a prática delituosa, tá? Significa o seguinte, quem tem maus antecedentes não precisa, teoricamente, ter, tá? Um registro de condenação, tá? Ok? Olha só, alguém pode ter uma condenação anterior, e ter bons antecedentes. Por outro lado, alguém pode não registrar uma condenação e ter péssimos antecedentes, tá? Ok? É importante chegar e salientar que não se pode, tá? É vedado, é proibido, e eu vou explicar o porquê. É até simulado pelo STJ, se não me engano, é a 444,
tá? É vedado o juiz utilizar inquéritos policiais e ações penais que estão em curso para agravar a pena base. Não pode, tá? Tem que... Por que que não pode? Porque a gente sabe que com muitos inquéritos a gente verifica que não houve tipo penal. Em muitos processos, o sujeito tem processo, mas pode ser absolvido, tá? Então, o STJ já sumulou isso, tá? Anteriormente já tem um bom tempo, tá? Vamos lá para mais uma circunstância judicial, que é a conduta social. Qual é a conduta social do agente, né? E o que que o juiz vai analisar com relação à conduta social? Quando o juiz for analisar conduta social, ele deve analisar as qualidades morais e sociais, tá? Ou seja, ele tem uma boa índole ou tem uma má índole, né? Qual que é a sua visão, a sua atuação ético-social, né? Tá? E aí, então ele vai analisar a conduta desse condenado durante a vida para verificar se a personalidade do agente, se ela aliás, a conduta social que eu estou falando, né? Nossa, viajei aqui. Nossa, é, gente, apaga. Eu fui lá, eu coloquei personalidade da gente. Então é o seguinte, apaga porque eu tá engraçado, né? As coisas do Covid, tá? A gente fica meio assim, a gente fala de uma coisa, parou, vamos voltar, rebobina a fita. Esqueçam que eu falei dessa terceira, vamos voltar lá. Eu vou voltar aqui conduta social, tá? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu ver, isso não vai contra o direito penal do fato, não. Calma, vamos lá. Conduta social, tá? Então vamos lá falar de conduta social, tá? O que que tem a ver? Isso é o comportamento social do agente no meio social, né? Ou seja, na família, no emprego, na comunidade, na empresa, sei lá, em todos os lugares, associação de bairro, na pelada, ou seja, tudo que tenha, e aí, mais ou menos um ano e meio atrás, né, tudo que tem essa coisa de socialização, não é? Vai ser analisada pelo juiz, tá? Por quê? Porque o sujeito pode ser primário, bons antecedentes, etc, 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 mas já ser considerado, sabe, fulano de tal não presta não. O que que ele já foi, não presta, nunca prestou, nunca fez nada, sempre foi um traíra, sempre não sei o que lá, etc, não é? Sempre foi imoral, sempre foi um desajustado social, já fez um monte de deslizes na sua vida, etc. É isso que o juiz vai analisar. Vai analisar, não é, essa conduta social dele até o fato. Tá? Olha só, do mesmo jeito que ele pode ter péssima conduta social, não é? E não ter antecedentes, pode ser que ele tenha antecedentes, mas socialmente ele seja top. Não é? Ah, Filó, você pode dar exemplo? Posso. Não é nem legal falar isso, não, mas é verdade. Né? Traficante em favela. O pessoal, a comunidade, entre aspas, gosta deles mesmo, lógico, tem as exceções, daqueles malucos e tal, não sei o que lá. Mas se não for esse caso, tá? O pessoal da comunidade vê o traficante como um sujeito legal. Poxa, eu estava precisando do dinheiro, ele me arrumou porque meu pai estava doente, eu não estava com dinheiro, etc. O fulano de tal foi lá e deu R$ 1.000.
e para comprar um remédio, e etc. Tá? Eu sei que é estranho, é difícil, mas é verdade. Tá? Então, eu sei que é um exemplo meio pesado, assim, e tal, meio extremo. Falei com vocês que eu não advogo para traficante, etc., é verdade. Mas acontece. E é estranho isso acontecer. Tá? Então, pode ser que o sujeito tenha uma ficha longa, mas socialmente a conduta social dele é ótima. Tá? Muito bem. Logicamente, tudo para ser negativado pelo juiz tem que ser justificado. Né? Justificado por prova produzida em contraditório. Ok? Muito bem. Agora, vamos à personalidade do agente. Isso, tá? O juiz, então, deve analisar a personalidade do agente. E aí sim, tudo que eu falei anteriormente, falando que é conduta social, não. Personalidade do agente. O que é personalidade? As qualidades morais e sociais do agente dentro dele, tá? Ou seja, qual que é o caráter social, ético, moral dele? É uma boa pessoa? Não é? Né? Qual que é o, a índole dele? Tá? E aí, tá? Atenção, cometer o crime não chega e não faz a personalidade do agente ser negativa. Tá? Existe uma corrente que eu gosto muito de que essa personalidade negativa do agente só pode ser atestada por laudo psicológico. Tá? Eu não sei como é que é feito esse laudo psicológico, nunca vi no processo. Já vi é, juízes colocando o seguinte: ó, a personalidade do agente é negativa, tendo em vista que já condenado anteriormente, ou tendo em vista que cometeu esse crime. Mudo tudo lá no tribunal, ou em Brasília. Sempre, nunca perdi um com relação a isso. Por quê? Porque personalidade do agente, ela não pode ser testada com relação a crimes anteriores ou aquele crime realizado. Né? Por quê? Porque tem a ver com a índole da pessoa. É isso que tem que ser analisado. E somente psicólogo ou, sei lá, se psiquiatra é capaz disso, não sei. Mas tem até a. Deixa eu ver aqui. Se ela tá aqui, Marina. Deixa eu ver aqui. Não, né? Eu não fui, né? Eu não sei se como é que é feito esse laudo. Um dia eu gostaria de saber. Até. Pena que o colega de vocês, Mari, não está aí. Ela poderia chegar e explicar para a gente. Esse laudo você vê isso, etc. Ia ser bom. Tá? Então, atenção, não pode ser justificado dessa maneira que os juízes chegam e de vez em quando fazem, tá? De vez em quando fazem. Tô aqui, então, explica, você tá podendo abrir o microfone para dar uma aula para gente como seria esse laudo psicológico e tal, ou não? Eita, Dá para abrir o microfone, sim. Nesse momento, antes da condenação, assim, eu nunca vi nenhum exemplo de laudo, nem relatos assim de psicólogos atuando nisso, mas eu imagino que seja uma avaliação mesmo de traços de personalidade, porque algumas pessoas têm traços de personalidade que não necessariamente são transtornos, assim, né? E, então tem a personalidade antissocial, narcisista, borderline, tem várias descrições, assim, e esses traços meio que demonstram uma probabilidade maior ou menor de atuar de determinada maneira. Então, tem toda uma área na psicologia
dos fatores assim de personalidade que descrevem mais ou menos como que a pessoa se comporta diante de determinada situação. Então, deve ser mais ou menos isso. Tem uns testes psicológicos que fazem essa aferição e tudo. Então, eu imagino que seja por meio dessa avaliação mesmo. Uhum. Olha só que legal. Tem um advogado, por isso que eu peguei o celular aqui. Tem um grupo de penalistas em Belo Horizonte. Então, nós penalistas estão aqui. É uma honra o pessoal ter me chamado. É o Marinho. E tem um advogado, que também é professor, chamado Warley Belo, e ele está lançando um livro sobre o narcisismo. Ele escreveu aqui, ó, um narcisista psicopata borderline, não sei o que é isso, ou histriônico, borderline. Isso, o que é isso, Marina? E histriônico. Engana juízes, advogados, psicólogos. Como não enganaria uma pessoa bondosa e empática como você? Histriônico, isso. O que é isso? Até fala pra gente, por favor. Estamos aprendendo, hein? Oi? Cultura. Estamos aprendendo, cultura jurídica. Vamos lá. Eu não sei tanto, assim, nessa área para falar com muita profundidade, Não, assim, mas não. Do básico, né? Geralmente, os transtornos de personalidade são divididos em 3 grandes áreas, assim. E o transtorno de personalidade borderline, antissocial, narcisista e, se eu não me engano, histriônico, estão no mesmo conjunto, assim. Aí, de maneira bem geral e bem especial, são geralmente pessoas muito manipuladoras, impulsivas, muito erráticas. São os típicos que as pessoas geralmente associam mesmo à criminalidade e tudo. Então, por isso que ele está falando dessa forma, assim. São pessoas que têm, né, que eles descrevem como apáticas, né, que não têm empatia, que manipulam, mentem muito. Então, são esses traços, assim, bem mais que as pessoas associam geralmente à criminalidade. O histriônico tá para sair, assim, dessa descrição dos transtornos. Então, deve continuar mais borderline, antissocial e narcisista. narcisista. Isso. Muito bem. Ele está lançando e ele falou do filme Corra. Não sei se vocês já viram. Se não, tem na Netflix. Corra! Exclamação. É top, já viu? Não? É top, muito bom. E ele está lançando, tem até no Instagram dele, está lançando O Labirinto do Cravo, porque é o estudo que ele fez de casos reais, vários casos reais, sobre narcisistas e aqueles crimes de homicídio e tal, não sei o que lá. Tem Parece que é uma, top. tem uma psicóloga no Instagram, ela chama Fernanda Landeiro. Ela faz umas descrições também em GTV, sei lá, nos posts dela, assim, fazendo análise de alguns filmes e na personalidade, assim, de alguns personagens. E tem muitos desses, né, serial killers, essas coisas, assim, para quem tem interesse, eu posso mandar o perfil dela. Manda sim, manda lá pro grupo. Muito bem, vamos andando. Obrigado, viu? Top demais. Ai, ai. Vamos lá então ver o nossa próxima Professor, circunstância. Manda. essa questão da personalidade, que você falou que na hora do juiz fazer a fixação da pena, ele vai averiguar, né, a índole, o caráter do, da pessoa que está Personalidade. sendo ali julgada. Isso, a personalidade da pessoa. Aí, por exemplo, não sei se, igual a gente estava conversando sobre essa questão do laudo psicológico, para ver se essa pessoa realmente tem algum problema, né, algum distúrbio. Mas aí, por exemplo, você averiguar como aquela pessoa age, ou como ela pensa, o caráter dela sobre as coisas, isso não iria contra esse direito penal do fato, não? Que a pessoa ela deve ser punida pelo que ela fez, e não pelo que ela é, sabe? Sim, mas é exatamente isso. Ela é punida do crime.
Labirinto do Cabo. Também mandei aí para vocês. É porque no semestre passado, às vezes eu estou Não, mas fazendo uma calma, olha interpretação só. errada. É, qual que é sobre o fato e tudo mais? Olha só que interessante. Isso aí remonta, tá, muito antigamente. É, mas termina, você ia completar. Não, eu só ia dizer que no semestre passado a gente viu, em princípios, com o Alisson, a gente viu o princípio da responsabilidade penal pelo fato, que aí diz justamente isso, que a pessoa ela deve ser julgada, né, e a fixação da pena, todo o processo deve ser levado em consideração o que ele fez, a sua conduta perante a sociedade, não o que ele é, sabe? Na verdade, com relação a ser julgado ou não, aí sim, né? É pelo fato. Significa o seguinte: temos o Fernandinho Beiramar. Vocês conhecem o Fernandinho Beiramar? Já ouviram falar? O Fernandinho Beiramar é vamos dizer assim, não foi, né? Não sei se é o maior traficante do Brasil. Tá? Beleza. Encontra-se preso, daqui a pouco tá saindo e tal, normal mesmo, né? A pena uma hora acaba. Vai pagar 30 anos e vai sair. Mas qual que é o porém disso? Eu não posso chegar e condenar ele, por exemplo, por um tráfico que está acontecendo aqui, simplesmente porque ele é quem é, sabe? Então, esses julgamentos têm que ser feitos de acordo com o fato, significa também de acordo com as provas, tá? Ok? Por exemplo, faz de conta que tenha um... e assim vai, tá? Significa que o pior que a pessoa seja, não é? Ou se entenda que ela é, não é? Ela não pode ser condenada simplesmente pelo que ela é. Porém, meu caro, depois que foi julgado o fato, e aí é que tá, o fato, aí tem os critérios. E acertadamente, na minha opinião, tá? Para a fixação da pena, você tem que olhar sim os antecedentes e quem é a pessoa. Por quê? Imagina só, quem que fez a pergunta foi o... Eu não sei quem foi que fez a pergunta. Tiago. Tiago. Ah, tá. Faz de conta você, Tiago. Muito bem. Você chegou e cometeu um crime, coisa que todos nós já fizemos aqui. Você sabe, né? Tem alguém aqui que fala, eu nunca cometi um crime. Já, vai. E várias vezes. Muito bem. Só de ter fofocado, por mais verdade que seja, a fofoca você comete crime de difamação. Por xingar alguém, você comete crime de injúria. Por chegar e fazer uma cópia de um livro, de um pedaço de livro, etc., dentre outras coisas, você comete crime do artigo 184, que é violação de direito de autor. Então, tá? Esquece essa. Aí você, então, Tiago, você dá azar e comete um crime, não importa qual seja. Cometeu. Beleza. Deve ter conhecidos pessoas que não são legais, assim, não tem uma boa conduta, tá? Que é antissocial, que briga com todo mundo, que não sei o que lá, etc. Por que você tem a mesma pena dele? Né? Ou imagina alguém que já cometeu outros crimes, né? E assim vai. Você que sempre chegou, se esforçou, etc. Tá, você cometeu um deslize, isso acontece. Tá? E aí seria até injusto você ter a mesma pena da outra pessoa. Seria. Poxa, tudo que eu fiz na minha vida significa que não valeu nada. Por isso que eu acho que é acertada essa escolha do legislador de chegar e verificar a conduta social, a personalidade, não para justificar o fato. Não. O fato vai ser julgado, igualzinho o outro, não é? Mas a pena sua deve ser diferente, minha opinião, né? Alguém mandou
Mensagem. Professor, Tá. Oi. Quem que uma tá pergunta. falando é o Cláudio, Paulo. em relação à fixação da pena em artigo 59 que a gente está vendo aí, essa parte de atendendo a culpabilidade e antecedentes, até para o juiz verificar, deve ter uma certa facilidade. Até a Marina explicou para a gente em relação à personalidade do agente. A conduta social, no caso aí, o juiz, no caso, é feito alguma sindicância, alguma coisa assim, para verificar Deveria, essa né? conduta? Pois é. Quem é que... Porque é o seguinte, já se presume, né, de que a conduta social dele é boa. Boa pergunta sua. Então, quem tem que produzir prova de que a conduta social dele não é boa? É o Ministério Público. Interessa ao Ministério Público chegar, né, e fazê-lo. Infelizmente, tá? A gente tem dois problemas. O Ministério Público não se preocupa com isso. Às vezes, dá sorte de, no meio de uma audiência, uma testemunha solta alguma coisa. Ah, não, ele até, assim, os pais são bons, etc., mas ele sempre deu problema. Pronto, opa! Significa que então a conduta social dele, entende? Mas isso daí não é uma preocupação do Ministério Público, tá? Ou dos agentes que chegam e fazem a investigação. Deveria ser, né? Mas aí, no caso, só outra dúvida, no caso, o juiz determinou lá uma pena, e aí entende-se que o juiz determinou essa pena em cima de uma conduta, no caso, o advogado, no caso, você, poderia até contestar no caso, o juiz em relação à decisão por causa da sua conduta, não, mas de repente, Sim. e aí, entendeu? Como que você chegou na ideia, na seguinte forma, que em relação à conduta, estipulou a pena em tantos anos, mas e aí, averigou realmente a conduta? Procede essa conduta, entendeu? Sim. Uma das coisas que os advogados fazem sempre, lembra que eu falei, a presunção é da conduta ser boa. Porém, pode ser que tenha alguém. Uma das coisas que nós, advogados, sempre fazemos, chama de testemunhas de apresentação. Vamos dizer assim, chama de apresentação. São testemunhas que conhecem o réu durante o tempo, tá? E aí, então, vão para falar dessa conduta dele. Ah, eu conheço ele desde tanto, foi bom aluno, não sei o que lá, etc. Lá na comunidade ele ajuda isso, ajuda aquilo, etc. Pronto, testou a conduta social dele, tá? Em que pese também da personalidade não precisa, não, sempre foi bondoso, sempre foi lá em casa, foi muito respeitoso, etc, etc, etc. O que você sabe do fato? Nada. Sei dele, da conduta social e da personalidade dele, tá? E funciona assim. Então, uma das estratégias do advogado é sempre falar o seguinte, olha, para contradizer, às vezes uma testemunha que fala, né, porque às vezes a testemunha chega e vê que o Ministério Público não gosta do sujeito e vê que o Ministério Público tem medo do Ministério Público, está fazendo perguntas sobre determinada coisa e fala, nossa, e pensa, e tem isso, viu? E pensa, nossa, você não respondeu o que o Ministério Público quer ou que o juiz quer, está lá. Responde tal coisa, e tal coisa, não sei o que lá, e tal. E aí, então, o sujeito chega e fala assim, eu vou responder mal porque ele quer que eu responda mal. Isso acontece. E aí, então, não acontece não, acontece. Acontece gente presa 16 anos sem ter um processo contra ele. Então, outras coisas menores acontecem também. Não é? Então, tá? A estratégia que se usa é essa, tá? Para evitar essa surpresa, assim, tá? Beleza? Ok, então E tem uma... o advogado então já vai, o advogado já vamos dizer assim, entender como a receita de bolo já vai levando os ingredientes ali, já que favoreça ele, né, que ajude, sempre com um coringa né? Na Uma cartinha verdade, na manga que você ajude. só usa se tiver uma surpresa ruim. Porque se não se chegar a fazer isso, você dispensa a testemunha. Ah, não, doutor, esse aqui não precisa ouvir porque é uma testemunha só de apresentação, para testar a conduta social. Ah, não, a conduta social eu já considero boa. Então coloca lá na ata de que o juiz
entendeu por bem não ouvir a testemunha porque não conhece dos fatos e a testemunha de apresentação não há nada nos autos que desabone a conduta social e personalidade da gente. Ponto. Pá. Entendeu? É fácil constar em Entendi. Ok. Gente, temos alguma coisa no chat aqui do Luiz. Mas acho que o direito penal do fato tem a ver com prova e não com fixação da pena. Fixação da pena tem a ver com a individualização da pena. Ok, beleza. Então vamos lá para a nossa... Muito bem, o Falcão, né? Isso, Falcão. Olha só. Então, personalidade da gente, agora vamos aos motivos do crime. Tá? Gente, os motivos do crime significam... O que é motivo? Motivo é aquilo que impulsiona a pessoa a fazer. Eu fiz por causa disso. Tá? Em geral, tá? Somente quando é doloso, não há crime, vamos dizer assim, de graça, ou crime sem motivo. Sempre tem um motivo. Né? Então, tá? O juiz, quando analisar os motivos determinantes para que para que exista o crime, tá? Ele tem que ver qual que é a natureza e qual que é a qualidade mesmo, né, desses motivos que levaram ele a praticar o crime. E aí, por favor, tem os motivos normais. Né? Quais são os motivos normais? Poxa, o sujeito traficou para ganhar dinheiro. Fácil. Não é mesmo? Não, achei que era... Não. O sujeito chegou e furtou para ganhar dinheiro. Já é normal. Né? Agora, existem motivos que fogem do padrão, tá? Fogem do padrão normal da característica do próprio crime, tá? E se isso ocorrer, né, essa circunstância judicial tem que ser avaliada negativamente. Filó, dá um exemplo? Dou um exemplo. Furtou não somente para ficar com dinheiro, mas porque sabia que fulano de tal é motivo torpe, mas aí a gente vai ver que torpe é avaliado depois, tá? Vamos dizer o seguinte, olha, o sujeito furtou, mas furtou não somente para ele ficar com dinheiro, mas principalmente porque fulano teria que pagar a prestação da casa com aquele dinheiro e não pagando, ele ia ser executado. Executado. Executado significa perder o imóvel, ou o carro, ou não sei o que lá. Entende? Então, tem motivos. Poxa, furtou para ganhar dinheiro. Normal. Não, é para prejudicar o outro é pior. Aí tem que ser avaliado negativamente, que foge do normal do tipo penal, tá? Ok? Muito bem. Então, o próximo, tá? Motivos são as circunstâncias do crime, tá? Então, circunstâncias do crime. E o que são as circunstâncias do crime? Circunstâncias são como é que se deu o fato delituoso, tá? Ou seja, a forma que se deu o fato. Como é que foi a ação do criminoso, tá? Qual que foi o meio utilizado para ele chegar? Qual que foi o objeto, tempo, lugar, forma de execução, tá? Tá? E, em geral, e pode ser, tá, que isso tenha ligação, tá? Em que pese não se confunda com as circunstâncias legais do artigo 61, 62, 65, 66, tá? Mas e também não podem ser confundidas com as elementares do crime, tá? E se
né, tiver lá no 61, 62, 65, 68, alguma circunstância referida, ela deve ser julgada lá em cima, tá? Então, é isso. E, finalmente, tá? Nosso tempo Professor, foi. só uma dúvida. Na hora de fazer essa fixação da pena, para o juiz ele averiguar todas essas circunstâncias judiciais, ele tem que estar em contato direto com o réu para poder, né, por exemplo, ou igual o Cláudio, acho que era isso que o Cláudio estava querendo perguntar, né, no caso, porque você falou que o Ministério Público tem que trazer as provas contrárias ao acusar o réu, né? Tem que acusar o réu. Então, assim, o juiz ele vai fazer o quê nesse caso da fixação da pena? Ele vai ter contato com o réu para averiguar isso, tipo, ouvir o réu, ouvir algumas pessoas em volta dele para ter essa conduta social dele, essa personalidade. Quanto que Né, é de feito acordo isso com no as provas, processo? ó, o que é o certo? O juiz tem que ficar inerte. Então, vai fazer o share aqui com você. O juiz, o papel do juiz é ficar inerte. Inerte significa o seguinte: deveria ser, tá? Você vê que no Brasil ele não é inerte. A gente vê o Moro, né? O Moro tem sem dúvida nenhuma, foi corajoso pra caramba, tá? E tudo mais, etc. Pode ter até um bom, como é que eu vou dizer? Uma boa intenção, mas fez do modo errado, né? A gente viu, tá? Por quê? Porque ele não ficou esperando o Ministério Público levar coisas para ele. Ele chegou e falou: vou produzir provas. E aí eu não estou nem falando com relação ao que a gente ouviu, não. Tá? É só ver o interrogatório do Lula. O interrogatório foi feito pelo juiz também. E isso não pode. Quem tem que produzir prova é a acusação. Muitos juízes já entendem isso. É muito legal. Eu não sei o nome da juíza. Tem um tempão. Lá na Justiça Federal, cheguei, audiência. Aí chega a juíza, de nova, bonita, sentou, né? Vamos iniciar aqui. Eu não sei se já estava gravando a audiência, acho que não. Mas vamos iniciar a audiência, o Ministério Público tem a palavra. O Ministério Público fez as perguntas, tem a palavra a defesa. Fiz a defesa, terminou? Terminou. Próxima testemunha, o Ministério Público tem a palavra, defesa tem a palavra. Aqui no Brasil, olha que loucura, aqui no Brasil, o juiz pode fazer perguntas se ele ficar com dúvida, para aclarar ele. Essa pergunta é você, Tiago. Em dúvida o quê? Em dúvida o quê? Em dúvida o quê? O Para o réu? quê? Para réu. Mas aqui no Brasil, se o juiz tem dúvida, ele pode ir atrás da prova para aclarar ponto importante. E aí eu pergunto a você, se ele está indo atrás de uma prova, ele está fazendo o trabalho de quem? É da defesa? Não, é do Ministério Público, porque a defesa não tem que provar nada. Se o Ministério Público não conseguir provar nada pela regra, pela teoria, não é? O que acontece? Eu tenho que julgar a favor do réu. Então, a partir do momento que o juiz chega, se levanta e vai atrás de uma prova, faz pergunta para o réu, não sei o que lá, etc., ou para testemunha, quem quer que seja, ele está fazendo. Nem fala, Luiz, perfeito. O Ministério Público sentando do lado do juiz. É absurdo. Aqui no Brasil, a gente vê o juiz como um ser santo, impoluto, etc., e vê o Ministério Público como o herói. E pior, a gente vê os dois. Essa é a visão que a gente tem. Os dois como heróis, como pessoas que vão derrotar a criminalidade. E juiz não pode ser isso. O trabalho do juiz não é derrotar a criminalidade, não é acabar com a criminalidade e não é punir ninguém. É julgar o caso que lhe é colocado. Por isso que é triste quando a gente vê o Moro falando que ele se sentiu o Elliot Ness no caso do Petrolão. Elliot Ness foi o delegado que cuidou se eu não me engano, o delegado, um dos marshals, né, chamado de marshals na época, se eu não me engano, que foi atrás do Al Capone.
Não era juiz. E aí, infelizmente, não é? Fez do jeito errado. Eu tenho certeza. Eu também, eu entendo. Não é? Mas fez do jeito errado. E se fez do jeito errado, tem que anular tudo. Ah, filho, você está falando que fulano é inocente? Longe disso. Longe disso. Mas eu tenho que separar, por exemplo, né? E aí, falando para o colega de vocês que está do Cruzeiro. Cadê? Cadê? Vai. Ah, sei lá. Caiu. Ô, João. Caiu aí, João? Poxa. Uai, João. Cadê a camisa do Cruzeiro, gente? Então é o seguinte, eu tenho que separar. Quando eu for analisar, eu sou atleticano, mas estou vendo o jogo Atlético e Cruzeiro. Eu não posso analisar Atlético e Cruzeiro pensando no Galo. O que eu vou falar, porque eu vou fazer análise errada, é a mesma coisa. Então é isso, meus caros. Há problemas aqui. Então, o juiz ele tem que analisar, vamos falar pelo que deveria ser. Tá? O juiz tem que analisar de acordo com as provas que foram produzidas nos autos. O juiz não tem que se preocupar em chegar e provar que a conduta social do sujeito é ruim, que os motivos são ruins, que a personalidade da gente é ruim. Não. Isso não é papel do juiz. O juiz fica lá assim, ó. Tem que fazer que nem aquela juíza federal que eu falei. Chega, fala, promotor, advogado, terminamos. Próxima testemunha, não sei o que lá, não sei o que lá. Próxima testemunha, não sei o que lá, não sei o que lá. Próxima testemunha, réu, vem cá. Aí fala que o juiz é o primeiro a perguntar. Não. Aí ele fala o seguinte, olha, ela chega e fala assim, não vou fazer perguntas porque sou a juíza, eu não tenho que produzir prova. O Ministério Público pode interrogar o réu. Terminou? Defesa pode fazer perguntas para o réu também. Acabou, acabou, e julga de acordo com o que está. Isso daí é o que deveria ser, tá? Mas o nosso dever ser aqui no Brasil não existe. A gente tem gente presa há 16 anos sem processo. E isso não é porque é o Ceará, não. Isso é em tudo quanto é lugar. Não é? Muito bem. Tá faltando, então, a gente verificar as circunstâncias, está faltando as consequências do crime. Aqui, ó. Opa! Consequências do crime. Tá? E aí, gente, consequências do crime nada tem a ver com a consequência natural. Por exemplo, consequência do crime de homicídio, qual que é? É terrível. Qual que é? Vamos, gente. Morte. Isso, de alguém. É terrível. Não dá para consertar. Não é? Beleza. Agora, então a gente não tem que olhar a consequência natural do furto, o sujeito perder o bem, e assim vai. Não, a gente tem que ver aquela morte gerou o quê? Filó, dá um exemplo. Dou um exemplo. Tá? Faz de conta. O sujeito faleceu. E esse sujeito, ele é o... Como é que chama? É arrimo de família, né? Que fala. Arrimo de família, ele que cuida da família. Cuidava da esposa, dos 2, 3 filhos e ainda dos pais. E aí, como consequência do crime, não é? A família passou muita necessidade, porque a mãe não tinha qualificação, os pais já eram aposentados, e a aposentadoria não dá, e assim vai. Olha a consequência do crime terrível, não é? Tá? E essa consequência do crime, logicamente, também tem que ser provada dentro do processo. Tá? Não é, então, gente, a consequência natural do delito. Tipo, a consequência do crime é péssima porque uma vida foi tirada, ponto. Ou então, a consequência do crime de furto é terrível porque uma pessoa perdeu sua propriedade, ponto. Ou a consequência do tráfico de drogas é terrível porque as pessoas ficam viciadas em drogas, ponto. Não. Tá? A consequência do crime é sempre pior. Tem que ser acima do que da consequência natural do tipo penal. Tá? Por fim, finalmente,
E aí é o comportamento da vítima. Tá? Analisar o comportamento da vítima, né? Para o acontecimento do fato típico. E aí eu vou usar um exemplo de um homicídio. Faz de conta que o sujeito chega, está lá bebendo, Atlético Z, 2 retardados, começa a brigar. O atleticano pé da vida com o time que perdeu, o cruzeirense tirando o sarro do Atlético. Muito bem. Fazia 2 anos que isso não acontecia. Outra coisa boa. E aí, então, o atleticano, acostumado com isso, ficou pé da vida e começou a xingar o cruzeirense. Estão gostando, os cruzeirenses estão gostando dos exemplos, né? Tá bom, vamos lá. E aí, então, o que acontece? O cruzeirense, então, chega e está armado e aponta a arma para o atleticano. O atleticano chega e fala: você não é homem de atirar, seu Maria, não sei o que lá, papapá. E o cruzeirense, então, enfurecido que estava, dá um tiro na testa do atleticano, fazendo enfurecer. Muito bem. Tá? E aí eu pergunto a vocês: justifica o homicídio? Não, não justifica. Né? O atleticano não bateu no cruzeirense, não era legítima defesa, etc, etc. Não, não justifica. Condenado será? Pode ser. Se condenado for, o juiz, ao analisar o comportamento da vítima, vocês acham que esse comportamento de desafiar o outro, de xingar o outro, etc, etc, não é justificar, não. Mas é negativo para a vítima? A vítima, ela teve uma importância na existência do crime, nesse exemplo que eu dei. Então, se o comportamento da vítima ele não é o normal, não, o cara estava bebendo cerveja lá e tranquilo, e vão dizer que seja o contrário, né? O Cruzeiro ganhou, então vou dar o exemplo ao contrário. Estava lá bebendo tranquilo, etc., festejando a vitória do time, o Atlético ficou pela vida e atirou, pá, na cabeça. E aí? Mas foi provocado? Não, estava lá só torcendo, gritando ele e tal, não sei o que lá, papapá. O campeão voltou, ou qualquer outra coisa. Né? Dessa forma, a vítima não teve participação alguma no fato. Tá? Então, é só para vocês entenderem que esse comportamento da vítima ele deve ser entendido como tem que se analisar o comportamento da vítima para existir ou não, para saber como é que vai se analisar isso, tá? Porque às vezes a vítima sequer chega e tenta, não, pede desculpa e tal, pede desculpa, fala que não aconteceu, fala, não, vou tirar a camisa aqui, não tem nada a ver, toma aqui, tá, não, você é folgado, pô! Olha só, a vítima ao contrário, nesse caso que chegou e tentou apaziguar de tudo quanto é maneira, mas não conseguiu, bom, né? Comportamento nesse caso, pode a vítima pegar e ser. No caso, o comportamento dela antes da consumação do crime, sim. Tá? Para a consumação do crime, tá? Inclusive. Tá? Gente, o juiz viu todas essas circunstâncias judiciais, né? Analisou tudo. E aí, então, a partir desse momento, ele vai, se for todas favoráveis, não tem jeito. Mínimo legal. Mas se for alguma desfavorável, ele vai olhar para o sovaco e falar, aumento tanto. Ok? Perfeito? Gente, estamos no horário. Alguém tem alguma dúvida? Se não, agora é aula de quem? Vocês vão ter agora? Seria psicologia, mas eu acho que não vai ter no horário, porque hoje tem o TA1, né, de psicologia. Ah, tá. Então, boa prova para vocês, que a força esteja com vocês, não é? E, dúvida não? Então, sextou não, segundou, né? Buenas, até quinta, tá? E, lembrando que 1, 2, 3, gol do Cruzeiro.
Boa noite, professor. Calma, hein? Assim não. Tchau. Obrigado a vocês. Beijo do gordo. Fui.